paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração para antes de ler a Bíblia. Oremos. Envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer. Te ame e te faça amar. Te sirva e te faça servir. Te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Continuação do livro do Êxodo, capítulo 39. Fez-se o manto do efode tecido inteiramente de púrpura violeta. Havia no meio uma abertura para a cabeça como a de um corcelete. A beirada estava protegida por uma orla para que não se rompesse. A orla inferior do manto foi ordenada com romãs de púrpura violeta e escarlate, de carmesim e linho fino retorcido. Fizeram-se campainhas de ouro puro que se colocaram entre as romãs em toda a orla inferior do manto. Uma campainha, uma romã, outra campainha, outra romã, em toda a orla inferior do manto para o serviço, como o Senhor o tinha ordenado a Moisés. Fizeram-se túnicas de linho, tecidas para Arão e seus filhos, o turbante de linho e as tiaras de linho, a guiça de ornato, os calções de linho fino retorcido, a cintura de linho retorcido, bordada de púrpura violeta, púrpura escarlate e carmesim, como o Senhor o tinha ordenado a Moisés. Foi feita a lâmina de ouro puro, o diadema sagrado, onde foi gravado como se grava um sinete, consagrado a Javé. Prendeu-se com uma fita de púrpura violeta pela frente, na parte superior do turbante, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim foram terminados todos os trabalhos do tabernáculo na tenda de reunião. Os israelitas tinham executado tudo em conformidade com as ordens dadas pelo Senhor a Moisés. Apresentaram o tabernáculo a Moisés, a tenda e todo o seu mobiliário, seus colchetes, suas tábuas, suas travessas, suas colunas, seus pedestais, a coberta de pele de carneiro, tintas de vermelho, a coberta de peles de golfinho, o véu de separação, a arca da aliança com seus varais e sua tampa, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da proposição, o candelabro de ouro puro, suas lâmpadas, as lâmpadas que deviam dispor dele, todos os seus acessórios e o óleo para o candelabro, o altar de ouro, o óleo de unção, o perfume aromático e a cortina da entrada da tenda, o altar de bronze, suas grelhas de bronze, seus varais e todos os seus utensílios, a bacia com seu pedestal, as cortinas do átrio, suas colunas, seus pedestais, a cortina da porta do átrio, seus cordões e suas estacas, e todos os utensílios necessários ao culto do tabernáculo, para a tenda de reunião, as vestes litúrgicas para o serviço do santuário, os ornamentos sagrados para o sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para as funções sacerdotais. Os israelitas tinham executado toda essa obra, conformando-se exatamente às ordens dadas pelo Senhor a Moisés. Moisés examinou todo o trabalho e averigou que ele tinha sido executado, segundo as ordens do Senhor, e Moisés os abençoou. Livro do Êxodo, capítulo 40. O Senhor disse a Moisés: no primeiro dia do primeiro mês, levantarás o tabernáculo, a tenda de reunião. Porás nele a arca da aliança e a ocultarás com o véu. Trarás a mesa e disporás nela as coisas que devem estar sobre ela. Trarás o candelabro e porás nele suas lâmpadas. Colocarás o altar de ouro para o perfume diante da arca da aliança e perdurarás o véu à entrada do tabernáculo. Colocarás o altar dos holocaustos diante da entrada do tabernáculo, da tenda de reunião. Colocarás a bacia entre a tenda de reunião e o altar e porás água nela. Farás o recinto do átrio e disporás a cortina à entrada do átrio. Tomarás o óleo de unção e ungirás com ele o tabernáculo com tudo o que ele contém. Consagrá-lo-ás com todo o seu mobiliário, para que ele se torne uma coisa santa. Ungirás o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios,
Em virtude de tua consagração, o altar se tornará uma coisa santíssima. Ungirás a bacia com seu pedestal e a consagrarás. Farás em seguida aproximar-se Arão e seus filhos da entrada da tenda de reunião, onde os lavarás com água. Revestirás Arão com os ornamentos sagrados, ungí-lo-ás e os consagrarás, e ele será sacerdote a meu serviço. Farás aproximar-se seus filhos, e depois de o teres revestido de túnicas, tu o ungirás como fizeste com seu pai, e serão sacerdotes a meu serviço. Essa unção lhe conferirá o sacerdócio para sempre, de geração em geração. Moisés fez tudo o que o Senhor lhe havia mandado e se conformou a tudo. Assim, no segundo ano, no primeiro dia do primeiro mês, o tabernáculo foi erigido. Moisés levantou o tabernáculo, pôs suas bases, suas tábuas, suas travessas e assentou suas colunas. Estendeu a tenda sobre o tabernáculo e pôs a coberta da tenda por cima, como o Senhor lhe tinha ordenado. Tomou o testemunho e colocou na arca. Meteu os varais na arca e colocou nela a tampa. Introduziu a arca no tabernáculo e, tendo pendurado o véu de separação, cobriu com ele a arca da aliança, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Colocou a mesa na tenda de reunião, do lado norte do tabernáculo, diante da cortina, e dispôs nela em ordem os pães diante do Senhor, como o Senhor lhe tinha ordenado. Pôs o candelabro na tenda de reunião, diante da mesa do lado sul do tabernáculo, e dispôs nele as lâmpadas diante do Senhor, como o Senhor lhe tinha ordenado. Colocou o altar de ouro na tenda de reunião, diante do véu, e queimou nele o incenso, como o Senhor lhe tinha ordenado. Colocou a cortina à entrada do tabernáculo. Colocou o altar dos holocaustos à entrada do tabernáculo, da tenda de reunião, e ofereceu sobre ele os holocaustos e a oblação, como o Senhor lhe tinha ordenado. Colocou a bacia entre a tenda de reunião e o altar, e pôs nela água para as abluções. Moisés, Arão e seus filhos lavaram aí as mãos e os pés, quando entravam na tenda de reunião e se aproximavam do altar. Faziam suas abluções, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Enfim, fez o recinto do átrio em torno do tabernáculo e do altar, e colocou a cortina na parte do átrio. Assim terminou Moisés a sua tarefa. Então a nuvem cobriu a tenda de reunião, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. E era impossível a Moisés entrar na tenda de reunião, porque a nuvem pairava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Durante todo o curso de suas peregrinações, os israelitas se punham a caminho quando se elevava a nuvem que estava sobre o tabernáculo. Do contrário, eles não partiam até o dia em que ela se elevasse. E enquanto duravam suas peregrinações, a nuvem do Senhor pairou sobre o tabernáculo durante o dia e durante a noite. Havia um fogo na nuvem que era visível a todos os israelitas. Evangelho de São Mateus, capítulo 27. Chegando a manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo reuniram-se em conselho para entregar Jesus à morte. Ligaram-no e levaram ao governador Pilatos. Judas, o traidor, vendo então condenado, tomado de remorso, foi devolver aos príncipes dos sacerdotes e aos anciões as 30 moedas de prata, dizendo-lhe: pequei entregando o sangue de um justo. Responderam-lhe: que nos importa? Isto é lá contigo. Ele jogou então no templo as moedas de prata, saiu e foi enforcar-se. Os príncipes dos sacerdotes tomaram o dinheiro e disseram: não é permitido lançá-lo no tesouro sagrado, porque se trata de preço de sangue. Depois de haverem deliberado, compraram com aquela soma o campo do oliveiro, para que ali se fizesse um cemitério de estrangeiros. Esta é a razão porque aquele terreno é chamado ainda hoje Campo de Sangue. Assim se cumpriu a profecia do profeta Jeremias. Eles receberam 30 moedas de prata, preço daquele cujo valor foi estimado pelos filhos de Israel, e deram-no pelo campo do oleiro, como o Senhor me havia prescrito. Jesus compareceu diante do governador, que o interrogou: és o rei dos judeus? Sim, respondeu-lhe Jesus. Ele, porém, nada respondia às acusações dos príncipes dos sacerdotes e dos anciãos. Perguntou-lhe Pilatos: não ouves todos os testemunhos que levantam contra ti?
Mas, para a grande admiração do governador, não quis responder a nenhuma acusação. Salmo do dia, Salmo 19, dos versículos 7 ao 10. Já sei que o Senhor reservou a vitória para seu ungido e o ouviu do alto de seu santuário, pelo poder de seu braço vencedor. Uns põem sua força nos carros, outros nos cavalos. Nós, porém, a temos no nome do Senhor nosso Deus. Eles fraquejaram e foram vencidos, mas nós de pé continuamos firmes. Senhor, dai a vitória ao Rei, e ouvi-nos no dia em que vos invocarmos. Quando passa a tormenta, desaparece o perverso, mas o justo descansa sobre fundamentos duráveis. Como o vinagre nos dentes e a fumaça nos olhos, assim é o preguiçoso para os que o mandam. O temor ao Senhor prolonga os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. A expectativa dos justos causa alegria, a esperança dos ímpios, porém, perecerá. Vamos agradecer a Deus pela leitura bíblica do dia. Oremos. Espírito Santo, toca na minha mente e no meu coração, para que eu guarde as palavras lidas na Sagrada Escritura e assim possa, com a ajuda da Tua graça, colocá-las em prática. Sela minha mente e meu coração. Divino Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.